nosso canal MUSP hoje vai falar sobre depressão. Está conosco aqui o nosso colega também da nossa rede MUSP de atendimento psicológico, o psicólogo Fábio Bottari. Fábio, bem-vindo novamente ao nosso canal. Obrigado. E é sempre um prazer conversar contigo sobre esses temas. E a nossa ideia, Fábio, é realmente compartilhar o conhecimento e a experiência também. Uhum. Fábio, esse tema depressão, né? Como é que tu tá vendo hoje isso? Isso poderíamos dizer assim que é digamos assim, um mal-estar, é um sofrimento muito contemporâneo? As pessoas estão sofrendo mais ou sempre se sofreu isso? E agora nós temos um nome para isso, né? Pois realmente, Jones, a questão da depressão a gente tem que relativizar bastante. Num certo nível, sim, ela sempre esteve presente, não é? Sempre esteve presente na humanidade, como na humanidade sempre existiram questões que ao longo da vida a pessoa pode exceder a capacidade da pessoa de administrar, não é? Como perdas, seja perdas de pessoas, não é? Perdas pelo falecimento, abandono de pessoas, perda de emprego, não é? Ou realmente muita dificuldade para lidar com os estressores da vida, Sim. não é? Seja dificuldades financeiras, dificuldades de moradia, intensas dificuldades nas relações, não é? Que excede aquelas diferenças habituais entre as pessoas, não é? Relações bem conflituosas. Então, assim, esses aspectos, num certo nível, sempre esteve presente. Mas hoje em dia, com a informação que se tem e estando na era da internet, que a informação é muito acessível, não é? E também o tabu a respeito das questões mentais, né? O preconceito está se dissipando cada vez mais. Então, hoje em dia é mais comum a gente ver esse debate em programas de televisão, não é? Sites da internet, blogs. E então a informação está mais acessível e as pessoas se identificam mais, assim. As pessoas de repente estão vendo uma entrevista, daí se identificam, eu acho que eu tenho isso, não é? Sim. Então as pessoas estão se identificando mais, assim. Porque, Fábio, tem também uma diferença, né? Assim, do tipo, há episódios de tristeza e que há um evento, né? E que as pessoas, e nós ficamos tristes em determinado momento por uma situação. Como é que a gente poderia definir, então, assim, quando é que poderíamos dizer isso é depressão? Né? Ela se alonga por um tempo, esse estado, e quais são as características também para a gente dizer, né, Fábio, assim, a pessoa está deprimida, né? Porque tem uma série de indicadores, né? Porque às vezes a pessoa pode também, acontece às vezes, a pessoa chega até a gente e ela se surpreende ao a gente sinalizar a possibilidade dela estar deprimida, né? Com depressão. Não, mas como? Eu não estou me sentindo assim, mas há indicadores, né, Fábio? Assim, Exatamente. quais os indicadores assim que tu entende assim que são bem mais visíveis e que onde poderíamos estar atentos na tua ideia, assim, como profissional? Tá. Assim, Jones, tem a questão da tristeza, não é? Que é um sentimento dos mais básicos e dos mais comuns. Todo mundo já sentiu tristeza em algum momento da vida, não é? Relativo a alguma perda, alguma dificuldade, a tristeza vem. Só que a depressão não é uma simples tristeza, não é? O que diferencia a depressão do sentimento de tristeza que todas as pessoas estão sujeitas? A questão da depressão, a primeira diferenciação é a intensidade e a persistência dessa tristeza. Quando a tristeza é grande e ela é persistente. Às vezes não é uma tristeza tão intensa, mas ela é persistente na vida da pessoa. E o que seria a persistência? Por exemplo, tempo? Sim, o assim, tempo. Varia, assim, não é? Existe a classificação, não é, pela Associação Psiquiátrica Americana, não é? Mas às vezes na clínica, enfim, na avaliação, a gente não se prende tanto ao padrão, não é? Que está prescrito, enfim, pela Associação Psiquiátrica Americana. A gente se prende mais pela intensidade de prejuízo disso, não é? Então, assim, existem episódios mais curtos e episódios mais persistentes, assim, mais persistentes de depressão, assim. Quando a gente observa que já passou de 1 mês, 2 meses, e a pessoa, a maior parte dos dias ela está triste,
não é? E aquela tristeza fica a maior parte do dia e de repente quase todos os dias, não é? Claro que de repente pode acontecer alguma coisa que a pessoa se anima, mas no dia seguinte, né, nos dias posteriores, aquela tristeza volta, não é? Uma tristeza persistente e quando ela começa a trazer os outros sintomas de depressão que a gente observa, não é, Jones? Que é a questão assim da desmotivação para fazer as coisas que anteriormente dava prazer, por exemplo, desmotivação para ir trabalhar ou estudar, né? Se a pessoa está no período, né, de escola ou faculdade, não é? A falta e realmente a falta de prazer, assim, né? Quando ela está em situações assim que antes ela tinha prazer, ela não tem mais prazer, não Sim, tem graça. Não é? acaba se tendo como se fosse quase que um filtro de visão, ou seja, um filtro meio cinza, que se pode dizer, Sim, né? exatamente. Existem as cores, mas elas não têm a mesma, não mobilizam o mesmo sentimento de prazer, Sim. ou comer, ou beber, ou se relacionar. Uhum. Tudo fica, inclusive, mais cansativo, né? Sim, Há uma baixa energia também, né? Exatamente. Fábio, pode ter também uma questão assim que é orgânica, né? Quando a gente fala orgânica, uma deficiência química, né? Pode haver isso também, né? Assim, do tipo, Sim. porque há eventos e que tem pessoas que está tudo ocorrendo de uma maneira tranquila e há eventos, há um episódio que ela começa a sentir isso. Isso pode ser também um evento um orgânico, ou seja, devido a uma deficiência orgânica, química, o cérebro não produz certas substâncias para que ele possa ter esse bem-estar. Sim. E quando acontece isso, Fábio, assim, como é que a pessoa tem que buscar essa ajuda, né, para que ela possa ser também orientada, né, porque se é químico tem que repor, Sim. né? Porque às vezes é uma questão realmente de reposição química, né? Sim. E o próprio organismo pode, depois de um certo tempo, ele mesmo voltar a seu estado natural, né? E repor isso como uma maneira quase que também de produção interna, né? Seja química também, assim. Mas tem que ser avaliado, né, Fábio? Isso tem que ter uma orientação para isso, né? Com certeza. Assim, em muitos casos a gente acaba encaminhando para psiquiatra, não é? Depois também da nossa avaliação, das nossas observações, enquanto psicoterapeutas, acabamos encaminhando para um psiquiatra para ele também ver a necessidade, principalmente em casos que a depressão é muito intensa e a pessoa está tendo dificuldade para melhorar rapidamente, não é? E sozinha está muito difícil. Existem diversos estudos, não é, Jones, sobre essa questão da neuroquímica da depressão, não é? Muitos estudos comprovam que realmente existe esse pano de fundo neuroquímico, quer dizer, a pessoa tem uma deficiência nos neurotransmissores, principalmente os ligados à sensação de prazer, de bem-estar, de felicidade, e a pessoa já tem esse pano de fundo neuroquímico, daí frente aos estressores da vida, ela não tem os recursos biológicos para lidar com isso. Daí é quando geralmente a depressão vem, não é? Só que daí tem alguns autores também que já dizem que não, que a depressão, não é, as questões mentais são puramente ambientais, não é? Porque às vezes a gente até observa em psicoterapia que tem pessoas que às vezes têm um sofrimento e não sabe de onde vem aquilo. E a gente tem que cuidar a tendência para não atribuir diretamente, assim, então é neuroquímico. Às vezes, assim, a pessoa não tem consciência do impacto que tem, não é? E depois de um aprofundamento na questão das emoções, não é? De um autoconhecimento, a pessoa vai se dando conta, realmente, isso impacta bastante em mim, não é? Então também é um aspecto que tem que ser avaliado com muito cuidado, não é? Eu penso também, Fábio, que quando se faz um diagnóstico que há uma necessidade de uma intervenção medicamentosa, ela só em si, ela vai contribuir de uma maneira, assim também como a outra questão da psicoterapia, ou seja, o trabalho com a psicoterapia, com o psicólogo ou com outro psicoterapeuta. Tem que haver, digamos, se há essa questão química, né? Porque se houver só a questão química, se trata, digamos, a reposição. Mas às vezes há comportamento, né? Que continua sendo repetido, né, Fábio? Assim, então a própria química mesmo, digamos, sendo reposta, se a pessoa não conseguir lidar com o cotidiano, ou seja, no novo impacto
que houver, ou nova, porque ela vem dentro de uma possibilidade de impacto, de perda, de frustração. Mesmo ela tendo uma reposição química, e se ela não tiver essa habilidade, né, Fábio, de gerenciar esse viver, a química simplesmente vai tratando de uma maneira paliativa, né? Porque ela precisa rever também, né, Fábio, dessa maneira como ela faz o gerenciamento desse viver. Né? Porque para algumas pessoas uma perda ou uma frustração, ela gerencia de uma maneira mais tranquila, ou seja, ela não fica tão impactada. Algumas pessoas não. Algumas pessoas recebem o impacto e ficam. Dentro dessa tua abordagem, Fábio, que tu trabalha com a abordagem cognitiva, né? Como é que ela busca ajudar as pessoas nesse sentido assim, de rever esse comportamento que faz com que ela permaneça dentro desse sistema de dor, de desconforto depressivo? Como é que ajuda? Sim, a terapia cognitivo-comportamental, não é, Jones? Ela tem um entendimento, não é, tem a respeito da depressão e tem um modelo de tratamento também específico para a depressão, bem como outras questões mentais, não é, outros transtornos mentais. Um ponto forte, assim, né, uma essência, assim, do entendimento da terapia cognitivo-comportamental sobre a depressão é a questão da tríade cognitiva, não é? Que entende assim que o paciente depressivo ele tem três aspectos fundamentais, não é? Ele tem uma tendência a se criticar e a subestimar suas próprias capacidades. Quer dizer assim, frente a erros, falhas comuns, não é de acontecer com todo mundo, ele se cobra muito, ele não aceita, não é? Ele se critica com isso. Sim, exatamente. E ele também subestima as suas capacidades. Não é, por exemplo, ele vai precisar procurar um emprego, mas ele acha que ele não vai ser selecionado, que ele não vai ter capacidade para isso. Ele não se sente atraente aos olhos das outras pessoas, assim, nas relações, assim, meus amigos nem gostam de mim, na verdade, eles só são educados, assim, né, em aceitar os convites que eu faço. Então, assim, a pessoa se subestima muito, não é? Ela já tem uma baixa autoestima. Sim, né? e Fábio, tem também essa questão no sentido também de aparecer muito esse sentimento de culpa, né? Há uma culpa, digamos assim, por qualquer evento que para algumas pessoas sejam menos significante, para algumas pessoas, alguns eventos são de uma culpabilidade, um sentimento de culpa tão dolorido e que eu percebo assim que acompanha, digamos, o perfil da pessoa que tem o sofrimento com depressão, que ela tem um sentimento de culpa que acompanha ela, né, digamos, dentro de um viver, né. Essa abordagem, ela também, ela auxilia, digamos, a rever isso, a ressignificar isso? Sim, sim, porque daí a cognitivo-comportamental trabalha muito nas crenças, não é? Esses aspectos, assim, desse primeiro tópico, né, desse primeiro ponto da tríade, que é a questão da crítica, da autoexigência, ela é motivada por crenças que a pessoa construiu, não é, não intencionalmente, não é, acabou construindo na infância e na adolescência. Então, assim, são crenças disfuncionais que geram sentimentos e comportamentos disfuncionais, não é? Então, assim, a terapia cognitivo-comportamental age nessas crenças e trabalha crenças alternativas, quer dizer, o paciente, né, e o terapeuta constroem juntos crenças alternativas para substituir por essas disfuncionais, não é? Então, assim, teve esse primeiro ponto, não é, da tríade cognitiva, que é a tendência a se subestimar e se criticar. O segundo ponto é uma tendência a interpretar os fatos da vida de maneira negativa, não é? E o terceiro ponto, não é uma visão negativa do futuro. A respeito do segundo ponto, não é essa tendência a interpretar os atos, né, as situações, não é da vida, ou até as pessoas de maneira negativa, é bem interessante, porque a gente observa, né, Jones, que tudo na vida tem um lado negativo, nada na vida é perfeito, não é? As pessoas têm qualidades e defeitos, os empregos, não é? Qualquer emprego que tu for escolher, que tu for exercer, vai ter um lado positivo e um lado negativo. O viver, né, Fábio, é um exercício esse encontro e desencontro com a realidade, né? Porque isso é o viver, ou seja, há uma expectativa nossa, né, digamos, de que as coisas, as pessoas, os eventos sejam
de uma certa maneira, se encaminhando próximo à perfeição, né? Ou seja, Sim. eu espero muito de ti, tu espera muito de mim, eu espero que as coisas aconteçam, e viver não é assim, né? E viver é uma caminhada, né? Digamos assim, de desencontro, mesmo com expectativa. Eu diria assim de que, Fábio, as pessoas que têm maior expectativa têm maior risco, digamos, de sofrer expectativas idealizadas. Com certeza. A tendência do ser humano é se situar entre polos extremos, assim, não é? Então, assim, por exemplo, ou a pessoa, ela está num polo extremo, assim, de ver tudo pela maneira negativa, não é? Quer dizer, aquilo não vai ser bom, tal pessoa é até legal, mas ela tem tal e tal defeito, sabe? O emprego até parecia ser legal, mas na verdade tem isso que é ruim, sabe? Então a pessoa está muito focada no negativo. Ou a pessoa alimenta muitas expectativas boas e acha que aquilo vai ser sempre bom, que aquela pessoa, né, tá começando uma amizade nova, vamos supor. Aquela pessoa é muito legal, ela demonstra ser super atenciosa, vai ser a minha melhor amiga e tal. Às vezes a pessoa traça aquele padrão muito excessivo e quando começa a se dar conta assim com o lado negativo da pessoa, com o lado negativo da situação, já se frustra rapidamente, não é? Com certeza, porque fere aquele polo extremo assim que a pessoa já imaginou, já traçou assim, né? Sem se dar conta, com certeza, porque às vezes é uma tendência das pessoas assim. E a pessoa que tem depressão, ela fica muito no lado negativo, que é real, não é, Jones? Como as coisas na vida possuem um lado negativo, claro que é sempre interessante a gente botar na balança e ver se tal situação vale a pena ou não manter, enfim, e às vezes a gente acaba decidindo não manter, porque acha que o ponto negativo, tem muito mais pontos negativos do que positivos, não é? Em algumas situações da vida. Só que a pessoa que tem uma característica mais depressiva, ou está num episódio depressivo, quase tudo na vida dela é negativo. Sim. Não é quase tudo, ela enxerga por esse viés e vai trazendo desmotivação, não é? Fábio, então, que naturalmente avaliar, se autoavaliar, buscar uma ajuda para que possa identificar também, ou seja, às vezes é uma questão realmente de dar uma parada e ressignificar, ou seja, dar um novo sentido nas coisas que eu acredito, porque às vezes o que eu acredito pode ser transformado de uma outra maneira e eu posso ter um conforto maior, né, em nível de pensamento e sentimento. Fábio, estamos encerrando o nosso bloco e esse tema sobre depressão. Queremos agradecer mais uma vez a tua presença aqui. Relembrando que o Fábio Bottari faz parte da rede MUSP também, trabalha com todas as faixas etárias, né, Fábio? Assim, em outro momento vamos falar também sobre a depressão na infância. Também. Vamos falar em outro bloco, então. Ficamos por aqui.